iniciamos um processo de dieta, precisamos identificar se temos alguma patologia associada para melhorarmos essa patologia, logicamente, e aplicarmos uma dieta adequada. Por isso é muito importante você entender que algumas patologias estão relacionadas a um estilo de vida. Entre esse processo, o diabetes tipo 2, sim, está relacionada a um estilo de vida. E por vezes acabamos cansando parte dos nossos órgãos com excesso de carboidratos e açúcares que acabam atrapalhando o nosso funcionamento. Então vamos falar um pouquinho sobre a questão de doença crônica não transmissível. Bem, doença crônica não transmissível é justamente uma doença que ocorre de uma forma lenta e por um grande período, um longo período, que vai atingir o seu corpo. Vamos dar alguns exemplos aqui. Colesterol, vamos dar um outro exemplo, como doenças articulares, artrite, artrose. Nesse caso, também poderíamos estar falando de diabetes. Olha que interessante. Por que, Nutri? Justamente porque você está com uma inflamação ao longo do seu tempo, durante um bom tempo, e que vai prejudicando os seus órgãos. Durante um bom tempo já seria algo crônico. Sendo uma patologia, é uma doença crônica. E ela não é transmissível, não é nem por bactéria, nem por vírus, no caso, né? Que poderia estar transmitindo para você. Bem, sabendo disso, o que eu preciso fazer, então, agora para identificar se eu tenho ou não diabetes tipo 2? Um dos tipos que nós mais conhecemos é o que? Diabetes mellitus, que pode ser tipo 1, tipo 2, pode ser gestacional. Tipo 1 é justamente quando o seu corpo tem uma doença autoimune, ou seja, o seu corpo não produz o hormônio insulina. Nesse caso, você precisa estar fazendo um tratamento para estar o quê? Repondo justamente essa insulina, que é um hormônio essencial para o nosso corpo. Lógico, quando é tipo 1 e é autoimune, nós precisamos de um medicamento e de um tratamento muito adequado e especializado nessa área. Não é só simplesmente uma dieta, é entender que o seu corpo não produz esse hormônio. E aí, como que nós vamos fazer? Nesse caso, tem que ser totalmente diferenciado para cada pessoa e não é o que nós vamos estar abordando aqui hoje. Nós vamos falar da diabetes mais comum, que é o tipo 2, mellitus também, só que tipo 2. Ou seja, o seu corpo também não está produzindo de forma adequada o que? A insulina, esse hormônio que é essencial. Mas por que não está produzindo de forma adequada? Nesse caso, não é porque você tem uma autoimune. Você está ingerindo tanto açúcar que o pâncreas, que é responsável por produzir o hormônio da insulina, fica cansado e a insulina, de tanto trabalhar, ainda assim não consegue fazer toda a limpeza que deveria no seu organismo. E nós sabemos que esse hormônio, insulina, ele é importantíssimo para deixar as taxas de glicose organizadas no nosso corpo. Isso mesmo. Então você precisa ficar muito atenta para não ter nenhum tipo de exagero. Nesse caso, você às vezes tem que criar algumas estratégias alimentares e hábitos que possam controlar também a produção ou o consumo de glicose. Olha que interessante. Por quê? Para que a quantidade que você está produzindo de insulina seja suficiente para realmente conseguir organizar e metabolizar a glicose no seu corpo. Quando não tem essa metabolização correta, organizada, você pode ter problemas no coração, nas suas artérias, nos seus rins, nos seus olhos, nos seus pés, por causa da circulação. E você sabe que muitas pessoas temem ter que amputar, quem sabe o pé, o dedo, isso mesmo, por causa da diabetes. Quando chega nesse processo de ter que amputar, é porque verdadeiramente já está prejudicando seu corpo há muito tempo. Então a notícia boa é que sim, dá para revertermos esse quadro de diabetes tipo 2 justamente com uma alimentação e hábitos saudáveis, que eu vou estar te propondo aqui hoje, essa mudança alimentar, entendendo como funcionam os alimentos. Afinal de contas, quando nós falamos de uma patologia e de uma dieta, nós precisamos adequar as duas. A dieta saudável, em relação a porções, quantidade, alimentos que sejam proteínas vegetais saudáveis, que sejam carboidratos complexos, alimentos com muitas fibras, gorduras boas, precisam estar organizada e entender cada patologia. Vou dar um exemplo bem prático aqui. Se você tem diabetes, você tem que fazer o quê? Diminuir a quantidade de açúcar.
e carboidratos. Se você tem, por exemplo, colesterol alto, você tem que diminuir a quantidade de gorduras. Então, nesse caso, as dietas em si poderiam ser até bem semelhantes, mas as porções de cada uma são diferentes. E é justamente nesse processo que eu quero que você identifique o que vai te fazer bem, para que você saiba o que você pode consumir mais e o que você deve consumir menos dentro da sua necessidade metabólica. Então vem comigo que nós vamos estar falando um pouquinho e organizando um pouquinho mais esse processo alimentar. Claro que antes eu tenho que me apresentar. Eu sou a Nutri Vanessa Gaudiano, nutricionista e fitoterapeuta. E eu te ensino sobre chás, sucos, shakes, shots, sementes e suplementação. Eu quero que você viva sem dor, de forma 100% natural, que aprenda a desinchar e desinflamar e tenha uma qualidade de vida onde você possa aprender a viver bem a cada dia. Isso é transformador, não é verdade? Então aproveita aqui e anota tudo. Pega o seu caderno e anote, porque as orientações aqui dadas vão ser tanto para você. As orientações deixadas aqui vão ser tanto para você, quanto também para minhas amigas do acompanhamento nutricional. Seja de Bem com a Balança, seja a Fitonutri, ou seja as consultas. Então assim, as orientações são muito importantes. E eu estou aqui para te auxiliar a compreender as estratégias alimentares que você possa ter durante todo esse processo de mudança alimentar. Então, cada semana eu quero abordar um tema específico, estudar uma patologia específica e te ajudar a ter uma melhora na sua qualidade de vida. Então, depois deixa aqui abaixo só para eu saber qual seria a patologia que você gostaria que nós abordássemos aqui na próxima oportunidade. Vou ficar aguardando. Eu relacionei aqui para nós 2, 4, 6, 7 pontos muito importantes para você identificar diabetes tipo 2. Então vem comigo. Por exemplo, fome frequente. Nossa, eu tô com muita fome. Toda hora. Você começa a também ter muita sede. Nossa, eu tenho sede todo momento. Em alguns casos, vontade de urinar toda vez. Às vezes você nem bebeu nada e você tá com vontade de urinar. Então você precisa ficar atenta. Formigamento nos pés e nas mãos. Má circulação. Outro ponto aqui também, infecção frequente na bexiga, nos rins, na pele. Por quê? Porque tá com excesso de toxina. Você tem que eliminar, mas você está o quê? Produzindo cada vez mais. Feridas que demoram para cicatrizar. Nossa, não cicatriza. Visão embaçada. Em alguns casos, quando a gente fala de diabetes tipo 1, chega a ser até náuseas, vômitos, mudança de humor, tá bom? Então, precisa sempre estar verificando, fazendo os exames para você realmente saber. A gente já vai falar aqui sobre os exames, tá bom? Mas é importante você estar verificando. Eu coloquei alguns fatores de riscos. Além disso, diagnóstico já, sou pré-diabética, tenho resistência à insulina, ou seja, você já está conferindo aí que seu exame de insulina está sempre 110, 115. Pressão alta, faz tratamento de pressão alta há muito tempo, má circulação. Colesterol alto, taxas de triglicérides alta, ou triglicerídeos, tá bom? Sobrepeso, principalmente para quem tem uma gordura localizada na circunferência abdominal. Quando você tem alguém da família, tá? Doenças renais, então fica bem atenta se você tem algum problema nos seus rins, também é um processo, logicamente, questão de diabetes gestacional, ok? Ovários policísticos pode ser uma causa e o uso da classe dos corticoides. Isso aqui você pode encontrar, essa informação que eu estou trazendo, até em relação ao Ministério da Saúde, que deixa bem claro pra gente todo esse processo, tá? Esses fatores de riscos que você precisa entender. Mas se você compreender que o fato de estar acima do peso, sua circunferência abdominal está grande, sabe? Não tá assim, ou seja, com uma cinturinha adequada, né? Está sempre com aquela gordura realmente muito saliente, sempre com excesso de peso, sentindo uma fome absurda o tempo todo, ou uma sede absurda o tempo todo, não são fatores normais. Então são o quê? Chamamos de fatores de riscos. Então você precisa ficar atento em relação aos seus hábitos e aos seus sintomas, o que você está sentindo. Tá, mas o que causa diabetes tipo 2 para eu saber, né? O que está causando? Primeiro nós temos que entender, já falamos que é uma condição hormonal, que insulina é um hormônio.
que às vezes você está cansando ela. Coloquei aqui que o mais comum, tá? É a obesidade, que vem no consultório, sobrepeso, sedentarismo, pessoa muito sedentária, excesso de comer, excesso de carboidratos que se transformam em açúcar e excesso de açúcar. Ou seja, excesso de carboidratos, massas, como massa mesmo, macarrão, pão, tortas, bolachas, açúcares como bolo, sorvete, chocolates, que por vezes fazem parte da dieta. E, mas eu não tô mais comendo nada disso, mas você já vinha comendo um bom tempo, então você precisa fazer toda uma mudança alimentar, que é o que a gente vai propor aqui hoje para você, tá bom? Esses seriam os fatores para você identificar. Logicamente, a gente também faz alguns testes. Testes de glicemia em jejum, que esse normalmente é pedido. Hemoglobina glicada, que também é muito pedido. E tolerância, teste oral de tolerância à glicose. Então, é aquele que você toma aquele xarope bem doce. Bem, aquele que você faz, o início que eu coloquei, glicemia em jejum, você tem que ficar não 24 horas, mas você tem que ficar pelo menos 12 horas em jejum. Hemoglobina glicada é o que eu mais gosto, é aquele que consegue verificar a quantidade de açúcar que você comeu nos últimos 3 meses. Às vezes você faz um exame de glicose em jejum e você fica muito assustada. Vai falar, gente, meus valores acabaram dando muito alto. Os valores referências de miligramas por decilitro, o que seria aqueles valores baseados no teste, são de 70 a 99. Normalmente você tá ok. Ai, tô tranquila, não tô pré-diabética, não tô com resistência à insulina. Pré-diabéticos, e pode aí colocar até uma questão de resistência, é de 100 a 125. Pode, ficar atenta, porque tem alguma coisa errada, tá muito alto esse processo, já é classificado como pré-diabético. E diabetes, né, ou seja, uma pessoa diabética já é acima de 126, né, ou seja, 125. Na realidade, nas referências aí que você já sabe que você está, o quê? Diabética. Mas normalmente, a pessoa acaba se assustando muito com o teste de glicose em jejum, porque às vezes comeu um pedaço de bolo antes e aí tá pré-diabética, né, um pedaço de bolo no dia anterior à noite. E não deram nem 12 horas de jejum, a pessoa ficou 8 horas de jejum, e já dá uma alteração. E vários fatores podem dar alteração no teste de glicemia em jejum. Por isso que o hemoglobina é o mais indicado para a gente saber como verdadeiramente você está em relação à quantidade de açúcar no seu corpo, se está realmente pré-diabética. Então, se deu como pré-diabetes, peça para o seu médico hemoglobina glicada ou sua nutricionista, e ela vai avaliar se realmente você está num quadro de diabetes. E intolerância, né? O teste oral de intolerância à glicose também é um teste que nos traz a questão de como você está e como você reage com a quantidade de açúcar no seu corpo. E aí, depois que você ingere essa quantidade, normalmente aqui a gente vê sempre questão de 70 a 75 gramas de glicose dissolvida na água, e depois é feito monitoramento do seu sangue a cada 30 minutos, tá bom? E aí você vai verificando. O normal é até 140 miligramas por decilitro. Depois, aí a pessoa tá bem. Depois ela já vai estar o quê? Pré-diabética, 140, 199. E acima de 199 já tá diabética. Então, é um teste bem interessante que a gente acaba fazendo também. A diferença entre pré-diabetes e resistência à insulina é justamente que pré-diabetes, o seu corpo não tá fazendo absorção justamente do açúcar como deveria, e resistência à insulina é essa condição que pode te levar a esse estado pré-diabético. Ou seja, você está numa condição onde está perigoso que seu fígado e seus órgãos não estão metabolizando, né, o processo de açúcar de forma adequada, não está levando para toda a célula para te dar energia. Isso leva a um estado chamado pré-diabetes, ou seja, você está com mais açúcar no seu corpo do que deveria, podendo levar ao estado diabético. Então, pré-diabetes foi um processo que foi criado para te explicar o seguinte: fique atenta, está alguma coisa errada. Entendeu? É isso, foi estado para te colocar em atenção. Logicamente, eu fiz todo aqui um processo para você entender como comer, né, de forma adequada os alimentos. Então, com moderação e o que evitar. Então, por exemplo, aqui, nesse caso, são alimentos que são influenciados, né, que acabam te prejudicando. Já falei isso para você antes. Sorvete, chocolate diet, base de chocolate, salgadinhos, bolos, biscoito, bolachas com creme, frituras, massas, produtos de pastelaria, maionese, pizza, pipoca de micro-ondas, tem muita gordura.
tá bom? Sopas enlatada, margarina, maionese, requeijão, manteiga, gorduras vegetais e hidrogenada, né? Pães, batatas fritas e o que comer? Aqui 20 alimentos saudáveis para incluir na dieta, para promover uma alimentação anti-inflamatória, tá bom? Vamos lá. Quais os alimentos? Você pode comer peixes, tá? Se você come carne, pode comer peixes, ok? Que eles são ricos em ômega 3, é muito bom. Também nozes, sementes, a gente pode comer. Você pode comer mais sementes como de girassol, de abóbora, semente de amêndoas. E evitar um pouco, pode comer, mas com mais moderação, castanha do Pará, nozes, porque são alimentos mais gordurosos. Apesar de a gente estar falando de diabetes, a gente também tem que entender a quantidade de calorias, ok? Frutas frescas, então nós temos... Eu até fiz uma tabelinha aqui de frutas, deixa eu ver se eu encontro essa tabelinha aqui de frutas. Aqui, ó, tá bem bacaninha. Vou ver se eu deixo essa tabela para vocês verem. Então, vamos lá. Como eu coloquei. Ó, vou colocar aqui, ó. Ai, aqui não tá as frutas? Não, não está as frutas, não estão as frutas aqui. Então, vou pegar frutas frescas como morango, mirtilo, laranja, maçãs e abacates, ok? E abacate é boa também, só que... porque são gorduras boas, mas com moderação, tá? Mas quem tem diabetes tipo 2, a gente pode comer mais abacate. Vegetais, ok? Espinafre, couve, rúcula. Cereais, a gente só tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, né? Com aveia, com quinoa, mas pode comer se é diabetes tipo 2, ok? Deixa eu ver mais o que eu coloquei aqui. Tomate é ótimo. Deixa eu ver aqui. Abacaxi também é muito bom, tá? Azeite de oliva você pode comer. Iogurte natural é ótimo. Kiwi também é muito bom. Então, assim, a gente tem bastante alimentos que nós poderíamos estar comendo. Deixa eu pegar aqui outra tabela que eu fiz para vocês, que eu acho que vai fazer até mais sentido aqui. Deixa eu abrir aqui. Eu vou deixar essa tabela aqui no lado do vídeo. Então, ó, abóbora. Gente, aveia pode comer, só que com moderação. Mas a gente tá falando de diabetes tipo 2. Você ainda produz insulina, não é tipo 1. Granola, você pode comer com moderação. Arroz integral, você pode comer, só que com moderação, ok? Mas a gente pode comer mais brócolis, mais ervilha, mais gergelim. A gente pode comer linhaça. A gente pode comer sementes, lentilha, frutas, né? Que a gente pode, como eu já falei pra você, laranja, comer frutas com mais água. A gente pode comer tangerina, pode comer pera, pode comer mamão, tá bom? A gente tá falando de diabetes tipo 2. Diabetes tipo 2 está no estilo de vida e normalmente é o excesso de carboidratos simples relacionados a massas, pães e bolos. E excesso de açúcares, como chocolates. E açúcar de modo normal. Então o seu pâncreas está cansado de tanta insulina que ele tem que mandar para tirar esse excesso de açúcar. Mas normalmente não é porque você está comendo aveia e quinoa, porque você é tipo 2, você tem a insulina. O tipo 1 é que esses alimentos não fariam nem sentido e você não deveria comer, tá bom? Aí, logicamente, deixa eu ver mais aqui que eu coloquei. Aí nós temos proteínas vegetais que são boas, feijão é bom, tofu é bom, trigo em grão, triguilho, são trigos, tá? A gente também não tá falando de pessoas que têm, seria diferente, a pessoa tem uma certa intolerância a glúten, mas não é o seu caso, tá? Vamos lá, sementes como chia é ótimo, linhaça ótimo, ok? Cogumelos. Então, assim, você pode comer, porque a gente quer controlar essa diabetes tipo 2 e não te evitar de comer tudo que você deseja. E, logicamente, aqui num plano alimentar mais básico, eu colocaria para você pão integral, tá bom? Pão integral. Eu colocaria para você uma fruta bem fibrosa. Colocaria para você, nesse pão integral e uma fruta, poderia colocar um iogurte natural, com uma chia, com uma linhaça. Na hora do almoço, quem sabe aí colocarmos arroz integral, bastante salada verde, lentilha, ervilha. Colocaríamos aqui também lanches da tarde baseados aí mais em frutas secas com baixo teor calórico, porque fruta seca tem muito teor calórico. Então eu evitaria, por exemplo, tâmara e figo e banana, mas comeria mais goji-berry, que é aquela frutinha vermelhinha, blueberry e cranberry. Você vai mastigá-las, você vai ver que elas estão mais
azedinhas, a quantidade de açúcar delas é bem menor, ok? Vamos continuar aqui, sopinhas leves, grelhados, tá bom? Evitaria alguns purês, mas poderia fazer algumas mais cubinhos, então batata, tá bom? Um caldinho de batata, mas não posso comer purê? Pode, porque a gente tá falando de diabetes tipo 2, tudo com muita moderação, ok? Cenoura ralada, para ter fibra. O que a gente tem que aumentar na sua dieta é uma quantidade boa de fibra para você não ter pico de açúcar, ok? Deixa eu ver mais o que a gente poderia colocar aqui para você. Deixa eu abrir aqui. Lanches saudáveis. Nós poderíamos comer, por exemplo, você poderia tomar uma água de coco. Olha que delícia no meio da tarde. Carambola. Salada de frutas com carambola e abacaxi. Olha que delícia. Maçã cortadinha. Maçã tem açúcar, mas... Gente, eu vou falar novamente. Eu sei que eu tô falando isso aqui várias vezes, mas é muito importante. Tem pessoas que acham que tem diabetes tipo 2 e não pode comer nada com açúcar. Você não tem diabetes tipo 1. Você pode comer alimentos integrais e carboidratos complexos, a não ser que você tenha diabetes tipo 2 há 20 anos. Aí a gente tem que fazer uma dieta bem mais rígida para você. Mas ainda assim, se você colocar bastante alimentos integrais, como linhaça, chia, vai te fazer muito bem. Mas morangos, tá bom? Mas principalmente toma bastante líquido durante o dia também. Pode tomar chás sem açúcar. Então você poderia tomar chá pela manhã e chá pela tarde, 1h30 depois da sua refeição. E parar 30 minutos antes. Então já viu quantas orientações foram importantes para você aqui? Agora fala para mim se isso faz sentido. E se você descobriu que alguns alimentos você pode comer, mas com moderação. Agora, vamos falar com as porções? Se você sabe que você tem diabetes tipo 2, você vai comer um prato de aveia? Não, você vai comer por colheres. 2 colheres de aveia naquele dia. No dia que você comer aveia, você vai comer batata? Não, você não vai comer batata no dia que você está comendo aveia. Um dia você come aveia e no outro dia você come batata. Você não vai misturar batata junto com arroz integral, porque vai ser um excesso de carboidrato. Você não vai misturar batata, mandioca, cenoura, polenta, arroz integral em refeições, na mesma refeição. Você vai escolher uma dessas opções. E você vai sempre optar por bastante salada verde, porque tem muito mais proteína. Berinjela também é um ótimo alimento que tem bastante proteína. Você vai ver que você vai se sentir melhor. Alimentos mais fibrosos, eles têm mais proteína. Então fica mais fácil assim você se sentir saciada e conseguir também equilibrar a sua dieta. Agora faltam só mais uma parte para falarmos um pouquinho mais sobre diabetes. Agora a gente também precisa falar de 3 processos bem importantes que estão caracterizados a doença. Uma é a hipoglicemia. Às vezes a pessoa já faz o tratamento para diabetes há muito tempo e ela fica muito assustada em comer açúcar e ela tem uma queda muito grande de glicose no organismo. Então ela acaba tendo menos de 70 miligramas por decilitro no organismo. Isso causa sudorese, tontura, fraqueza, desmaio e rapidamente você tem que dar uma quantidade de açúcar para essa pessoa. Normalmente ela começa a ficar mal, começa a ter palpitações, fraqueza. Quem já sofre com isso até entende já os sintomas. E as condutas que nós colocamos aqui é em torno de 1 colher, por exemplo, de sopa de mel para essa pessoa rapidamente. Umas 3, 4 balinhas também de glicose, né? Porque ela tá com a glicose muito baixa. Mas o mais fácil é mel mesmo. Você vai ali dar, ou você dá alguma bananinha mais, que também seja seca, uma concentração maior de açúcar, tá bom? Às vezes até um copo de suco. Mas ela tá com hipoglicemia. É uma quantidade maior de glicose rápido para subir, logicamente, essa quantidade de açúcar. Nós também temos aqui como que a gente pode prevenir? Monitorá-lo justamente a glicemia e ao mesmo tempo refeições regulares. Então você tem que ter, eu gosto sempre de trabalhar com 3 refeições e ao mesmo tempo, tudo que eu tô fazendo aqui eu tô te dando, por isso que eu tô seguindo aqui o processo, ao mesmo tempo, além dessas 3 refeições, você também pode colocar intervalos entre as refeições uma fruta, se você achar que vai ter um quadro de hipoglicemia.
Outro processo que não é só hipoglicemia, tem também a cetoacidade diabética. O que seria isso? Quando seu corpo está num quadro de hiperglicemia, ele está muito ácido e pode ser e com muita glicose no seu organismo, isso pode te causar, às vezes, por infecções, tá bom? Então você tem que ficar muito atenta e causar náuseas, tem que correr para baixar essa quantidade de açúcar no seu organismo. Pode ser normalmente o que causa muito são remédios, como corticoide, para quem é diabético. Então tem que ficar muito atenta. Pode ter quadro também de desmaios, mal-estar constante e, logicamente, afetar todo o seu sistema, até neurológico. Então a gente precisa ficar muito atenta. E tem os dias de doença. O que seriam os dias de doença? Justamente quando a pessoa está doente e é mais difícil você tratar uma pessoa diabética quando ela está doente. Então, se ela tem vômitos constantes, ela vai ter uma perda muito grande de açúcar e ela já é diabética, pode levar a um grau de hipoglicemia muito rápido, ou às vezes ela não tem vontade de beber líquido e ela precisa estar se hidratando constantemente, um resfriado, ou às vezes até uma patologia, uma doença que precisa usar um corticoide, que acaba aumentando muito o nível justamente de açúcar no sangue, justamente dessa pessoa que não poderia. Então, os dias de doença tem que estar sempre muito acompanhado com tratamento eficaz, muita hidratação, ainda assim comer nos horários adequados e por isso organizar as refeições, o que é extremamente importante, além de sempre procurar acompanhamento médico. Eu espero que todas essas orientações em relação à diabetes tipo 2 tenha feito sentido para você e o mais importante, coma por porções de alimento, sempre, porções de alimentos é sempre importante. Tenha suas 3 refeições equilibradas e modestas, não são refeições grandes. Se hidrate bem com pelo menos 2 litros de água e, lógico, algo que faltou nesse momento que eu deveria falar é faça exercício físico. Tá bom? É muito importante você sempre fazer exercício físico para ter uma saúde aí organizada. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aí abaixo para eu saber qual a próxima patologia que nós vamos abordar aqui e também dá uma olhada no material exclusivo que eu deixei para você. Um beijão da Nutri e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!